Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, que ele possa trazer novas perspectivas, novos olhares, novas formas de interpretar essa nossa trajetória, nossa existência. E hoje a perspectiva que eu vou trazer é sobre o, um tema que parece um valor quase que absoluto da modernidade e, no entanto, provavelmente mereça um pouquinho mais de cuidado e entendimento da nossa parte. Por quê? E do que eu estou falando? Vamos pensar sobre produtividade. Ah, não tem o que discutir, mais produtividade é melhor. É quase. é, Se você. A impressão que eu tenho é que se você estiver numa reunião de negócios, de empresa, de algum quesito nesse sentido, que envolva o trabalho, é quase como um. Quando eu era criança, tinha um jogo de cartas que chamava Super Trunfo. E tinham de vários navio, avião, moto, então você ia jogando ali conforme as características daquela moto, daquele navio, daquela carta lá. E tinha a carta que era quase um coringa, assim, que era o super trunfo. Então não importa, você jogava o super trunfo, acabou, ganhou. Não tem discussão. Acabou. E aí esse termo produtividade quase que é um super trunfo nas reuniões. Isso vai aumentar a produtividade. Nossa, se você falar que vai aumentar a produtividade, é, é quase certo que o seu argumento, se não for o vencedor, vai ser um dos mais cogitados a ser. E aí, isso é realmente um valor absoluto. E por que se tornou um valor absoluto? Aparentemente. Tem uma pequena historinha que eu quero trazer sobre esse assunto, que faz a gente pensar um pouquinho e refletir se realmente produtividade é um caminho 100% maravilhoso, absoluto, como tem sido trazido nos últimos anos, talvez décadas. E uma comunidade, uma pequena tribo que os ingleses, num período colonial, há um tempo atrás, tinham invadido, enfim, tinham se apoderado, digamos assim, politicamente daquela tribo. E aí eles começaram a pensar, planejar ali como integrar aquela tribo com as outras comunidades e com, enfim, com uma visão mais comercial, digamos assim. E foi proposto por um dos ingleses naquela expedição que eles construíssem uma ponte entre aquela comunidade e um outro ponto ali que ia facilitar, enfim, deslocamento, ia facilitar travessia, várias outras formas ali de transporte. E o líder da tribo, e assim, aquela comunidade, antes de falar do líder, na verdade, aquela comunidade tinha um costume muito antigo, costume daquela tribo, de todo ano eles reservarem 30 dias, mais ou menos, por volta de 30 dias, um mês aí, todo ano eles faziam uma expedição para atravessar justamente esses dois pontos que se pensava ali fazer a ponte e tal. E, e eles gastavam realmente 30 dias para fazer aquela. Então era um evento assim para aquela comunidade. Eles se organizavam, tinham vários afazeres ali, várias
tarefas e tal, para poder realizar essa travessia, que era um pouquinho difícil, complicada. E os ingleses vieram, então, com essa ponte, dizendo também, querendo argumentar, como eu disse aí, brincando do super trunfo, né, querendo vir com o super trunfo da produtividade, que eles não gastariam mais 30 dias nessa travessia, nessa jornada que eles faziam todo ano. Que eles gastariam apenas 7. Ou menos, enfim, não lembro os números, mas é algo assim. Então, que eles não gastariam 30 dias, gastariam apenas 7, porque a ponte ia facilitar muito aqueles pontos mais difíceis que eles tinham que fazer de caminhada, e então ficaria mais fácil. E aí o líder da comunidade ali, da tribo, pergunta assim para os ingleses: tá, e o que eu faço com os 23 dias que sobram? Ou seja, olha, parece uma coisa idiota, e é que na nossa lógica já não entra mais, é muito difícil eu contar essa história e não passar na sua cabeça, nossa, é muito melhor. É só 7 dias então. Não, mas era um evento para a comunidade gastar, entre aspas, né? Que também não é gastar, não tem essa noção de gastar, mas era relevante para a tribo entrar em comunhão ali, fazer aquela jornada todo ano, independente de qual era o motivo, se era chegar no mar, se era fazer comércio com uma tribo diferente, sei lá, não importa. Todo ano eles tinham aquele de certa forma, ritual, aquele rito ali de 30 dias, em que eles estavam juntos fazendo uma caminhada. E na nossa lógica, já por ter esses valores que parecem que são absolutos e que sempre estiveram, dá uma impressão, se a gente não tiver um pé atrás, de que esses valores sempre estiveram aí, que eles são absolutos mesmo, entendem? E essa história é justamente para mostrar, tá, pera um pouco, quem disse que gastar 7 dias é melhor do que 30? E se o prazer da nossa comunidade, não só prazer, pode, sei lá qual é o motivo, pode ser qualquer coisa. Se para nós o fundamental é estarmos 30 dias juntos, atravessando aventuras ali, dificuldades com animais, sei lá, qualquer coisa que seja, em 30 dias, o que nós fazemos com os outros 23 se você está me tirando, né, tá me tirando esses 23 em prol de fazer isso mais rápido, em 7 dias? O que eu faço com os outros 23? E aí parece, na nossa concepção, por exemplo, vou dar um outro exemplo que eu costumo pensar com outras implicações. Digamos que a pessoa quer conhecer o amor da vida dela, certo? E ela faz um monte de, sei lá, rituais, jeitos, até consulta pessoas, seja da espiritualidade, enfim. E ela faz lá o que se diz aí, o tal do trabalho. Faz um trabalho para conhecer alguém que vai ser compatível, que vai ser uma pessoa muito importante na vida dela, enfim. E essa pessoa compra uma passagem de ônibus da cidade dela para uma outra, uma viagem. E ela fala, puxa, lógico, ela não sabe, ela não conhece essa pessoa, mas ela fala, não, eu preciso economizar tempo. O tempo é precioso. Eu vou pegar um avião ao invés de um ônibus. Estaria marcado, vamos dizer assim, para ela conhecer essa pessoa da vida dela.
lógico, isso é uma hipótese, né, até meio literária, que pode ou não ter em algum momento acontecido de verdade ou não, mas o ponto é, com a nossa perspectiva de economia de tempo, talvez ela tenha perdido uma das maiores, ou talvez a maior oportunidade da vida dela, de estar mais tempo numa viagem com alguém que seria o amor da vida dela. É um exemplo meio caricato, assim, até meio esdrúxulo, mas conseguem perceber? Quem disse? A gente tem uma noção, de novo, é um outro ponto. Eu não estou dizendo que usar avião seja péssimo ou que não deva se voar de avião. O ponto não é esse. Mas que nós aceitamos como premissa que as coisas feitas em menor tempo ou com maior produtividade sejam necessariamente melhor. E não necessariamente. Sei lá. Vamos dar um exemplo de produção de uma empresa. Digamos que do dia para noite, todas as pessoas do mundo, todas, querem o serviço ou o produto, o que for, de uma determinada empresa. Essa empresa quebra. Muito provavelmente. Por quê? Ah, mas aí é só aumentar a produtividade. Então, não necessariamente. Porque para atender, mesmo que sua produtividade seja alta, absurda, qual seria todo o processo, seja ele sei lá do que, de logística ou de para atender todas as demandas? Não necessariamente. Ou o inverso, que isso já aconteceu na história, esse é um exemplo real da história humana. Nós produzimos muito, um absurdo, e não tinha quem comprasse. A nossa produtividade foi tão alta, né? E isso do crash lá da Bolsa, 29 e tal, pós Primeira Guerra, né? A produção norte-americana disparou, disparou. E não tinha mais para quem vender, seja internamente, seja no mercado europeu. Foi um colasso geral. A nossa ideia que parece absoluta e inquestionável, é quase como um mantra. É isso que eu disse, se você chegar numa reunião, em algum tipo de grupo aí, em que o assunto seja produção econômica ou de produtos ou qualquer coisa assim, isso aqui aumenta a produtividade. Nossa! As pessoas quase têm um orgasmo, assim, como se fosse um mantra, um super trunfo, como eu disse, a respeito de que aquilo é um valor inquestionável. Não precisa se questionar. Quem falou que produtividade é algo ruim? Né? E não estou dizendo que seja ruim ou bom, não é isso. É como nós fomos moldados em certos valores que já parecem como naturais. E são modos de apoiar ou não o que nós queremos. Então, no modo nosso de produção, falar sobre produtividade é. Nossa Senhora, entende? Mas não foi, ao longo da história, a perspectiva majoritária. Isso é uma coisa extremamente recente. Não sei se chega a 200 anos de pensar produtividade como um valor absoluto, uma coisa inquestionável. E aí,
muitas vezes, o que é mais perigoso na minha visão, é que não se questiona para onde essa produtividade está indo. Você pode ser um extremamente produtivo em, sei lá, em rasgar papel. Tá, para quê? Entendeu? Não necessariamente produtividade, gerar um resultado final é alcançar algo magnífico ou extraordinário. Compreende? Então a gente pensa que parece o óbvio estar diante de mais, de mais, de mais, de mais, mais e mais e mais e mais e mais, então é ótimo, mais e mais e mais. Muitas vezes, aliás, se difundiu muito aí pela internet atualmente a filosofia, o conceito do minimalismo. E como isso tem gerado perspectivas de bem-estar até melhores, mais satisfatórias para o indivíduo. Porque a perspectiva que nós nascemos de mais, de mais, de mais, de mais, e para onde isso está indo, não é perguntado assim numa grande. É lógico que tem círculos que percebem e questionam e fazem provocações, mas numa grande massa não é perguntado para onde isso está indo, é só mais, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais para onde? Não importa, só mais e mais. E acaba sendo aquele filme do Chaplin que você só aperta parafusos e não sabe para onde aquilo está indo. E é lógico, o filme traz de uma forma brincando, caricata, mas não é tão longe do que nós vivemos. É muito raro você encontrar uma pessoa que tem uma visão abrangente, sistêmica de para onde isso está indo e, e que tenha consciência de necessariamente de para onde e que isso possa ser benéfico, porque os que aparentemente têm consciência disso não necessariamente estão em prol das massas e das pessoas. É só uma forma de apertar botões e fazer os ratinhos irem para suas casinhas, gaiolas, do jeito que eles querem. Né? Isso para mim é muito assustador. Há muitos anos, quando eu começou lá a história do Facebook, eu falei assim, eu fiz um texto até maior, me perguntando, falando como, como o homem se tornou tão previsível a ponto de pessoas estudarem algoritmos e conseguirem colocá-los em certos blocos, conceitos, caixinhas, e com essa caixinha você faz isso que dá certo, com essa caixinha você faz isso que dá certo, com essa caixinha você faz isso que dá certo, e vão testando. Isso ficou evidente na primeira eleição do Trump lá, que o Facebook fazia alguns testes de user experience, né, de telas e forma de apresentar os dados para determinados comportamentos que eles queriam ou não. Aí, isso me assustava e, lógico, ainda me assusta, porque tem pessoas que com esse conhecimento direcionam, falam, eu quero esse comportamento para cá, eu quero esse comportamento para cá. E aí, a minha perspectiva, como que uma pessoa consegue facilmente se tornar um apertador de botões, usando a mesma simbologia dos tempos modernos do Chaplin. E parece que a maior parte não se questiona disso. E é levada daqui para lá. Fala assim, eu quero que você venha. Ah, eu vou. Sem saber, como se o que ela estivesse fazendo, ou desejando, ou querendo, fosse próprio dela. Ela introjeta de tal forma o querer, o comportamento, o desejo, a visão de mundo, que é como se fosse dela.
ela não consegue nem ver que aquilo foi introjetado, que aquilo foi... Então, isso retoma o assunto lá atrás, onde começa o vídeo. Quem disse que a alta produtividade é necessariamente melhor? Né? Quem disse que ser cada vez mais ágil e veloz nas interações, conversas, sei lá, ou nas formas de trabalhar, isso necessariamente é melhor? Quem colocou e pautou isso? Com certeza não foi quem está na ponta final desse tipo de trabalho. Com certeza não foi. E aí mora várias questões, né? Mas é aquela velha, aquele velho dilema. Se tem o senhor de engenho, se tem o escravo é porque tem o senhor de engenho, né? E se tem um senhor de engenho é porque tem o escravo. Eu sei que é polêmico isso, mas é isso. Se tem um subordinado é porque tem alguém se subordinando. Se tem alguém que não se subordina àquilo, não tem como ele subordinar você. Ah, vou te matar. Mata, pode matar. É um pouco a perspectiva do Gandhi que ele trouxe. Eu não vou agir com violência, mas se é da sua natureza, da sua perspectiva, que eu ajo de tal forma, eu não vou agir. Ah, vou matar. Então mata. Faz o que você quiser. Isso está na sua esfera. E isso foi, de certa forma, revolucionário. Muito, né? Muito. Ou evolucionário, depende. Muito fora de qualquer padrão. Né? Não, não se tem nesse nível na história uma insubordinação tão assim e tão não pró de ir para cima de quem está ofendendo, enfim. É bem assustador. Mas é isso. Então, se alguém não se subordina, não tem como ser subordinado. Mas é difícil. Como que, né? As pessoas têm contas para pagar e tal, e tal. Sim, não é essa a questão. E realmente não tem como algumas pessoas vêm com discursos assim marxistas que não fazem muito sentido, porque você já viu em algum momento estuda um pouco a história da humanidade. Tem algum momento na história, algum momento que realmente o povo, as massas tomaram consciência do que estava acontecendo historicamente, falando, vamos mudar. É um pouco a brincadeira, eu não lembro se foi um historiador ou um filósofo, que falou assim, as coisas têm que mudar para continuarem as mesmas. Então, você pode pegar a Revolução Francesa, não foram as massas que conduziram a Revolução Francesa, não. Tinham líderes muito inteligentes, muito inteligentes. Se era certo ou não para onde eles estavam correndo, não é esse o ponto, mas eles conduziram, né? Então não foram as massas que tomaram consciência. Isso nunca existiu na história, nunca existiu na história massas falando realmente conscientes e falando vamos caminhar para isso daqui. Um tipo ou outro de elite acaba surgindo, pode não ser às vezes elite econômica, mas uma elite intelectual, que é o caso, por exemplo, de Stalin. Stalin não era elite econômica assim na Rússia, mas uma elite intelectual, escrevia, lia, tinha acesso a diversas formas de informação. De novo, não estou dizendo que para onde ele foi é o correto, não é isso que eu estou falando. Mas dizer que massas tomaram consciência, falar, não, vamos tomar e tal, esses discursos marxistas nunca aconteceram na história, nunca. Foi uma análise muito pobre, na verdade, do Marx, de crise entre classes. Enfim, é interessante estudar, mas isso nunca existiu. Né? Nunca existiu. E, enfim, tudo isso para dizer que valores
E o que nós valorizamos não necessariamente é o que nós valorizamos. Entendeu o paradoxo? Então, parece, porque nos foi introjetado, como eu trouxe no começo do vídeo, alta produtividade. É um valor meu. Nossa, vamos ser mais. Aí você se questiona, é mesmo um valor meu? Será que o que eu quero, o que eu realmente gostaria e queria viver, um mundo cada vez mais produtivo faz sentido para onde eu quero caminhar? Ou isso foi introjetado e apertar os botõezinhos corretos desde a minha infância para que eu caminhasse para tal ou tal rota do destino? E aí tem pessoas que sabem como apertar esses botões. Esse é a grande dificuldade. E esses botões estão distantes, né? O centro de controle acaba ele é cada vez mais distante de quem sofre as suas consequências. Antes o rei, por mais distante que pareça, né? Ele estava no castelo ali perto na cidade, né? Hoje as decisões são tomadas, sabe-se lá em que canto do mundo que vai parar em algum servidor na internet, sabe-se lá, porque a maioria dos servidores mais importantes não se sabe nem onde eles estão. E aí a tarefa é seguir regras que sabe-se lá de onde vem, que estão implantadas em políticas em bits e bytes, espalhados por servidores, sabe-se lá também onde, como foi dito, porque por motivos de segurança muitos data centers, muitos servidores sequer se sabe onde eles estão no mundo. E atuando de forma presente em cada mínimo segundo da vida de pessoas que é aparentemente, acho que raras as comunidades hoje conseguem e estão fora aí dos círculos digitais, dos círculos da internet. E lógico, meio paradoxal, eu tô falando isso e tô aqui, né, na internet, nesse vídeo. Mas é o que sobra, é o que é uma tentativa de buscar um mínimo aí de compreensão, de consciência. E um pouco por ter sido bastante influenciado por Osho, partilho da visão dele de que não vai ser e não são as massas, não são, como eu disse anteriormente, não são as massas, não são grupos, principalmente os grupos gigantes, os grupos maiores, que vão transformar, viver uma forma de. Não vão. É o indivíduo que vai ter que a si mesmo compreender, conscientizar a cada momento do que vive, do que quer viver efetivamente. E aí moram como é que eu posso dizer, os sábios. O sábio não é aquele que traz milhões de pessoas para ouvir a sua mensagem. Isso. Não, 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 não. Aliás, muitos deles nunca tiveram muitos seguidores. No caso de Lao Tse, por exemplo, um sábio da antiguidade chinesa, poucos foram seus discípulos. De Cristo dizem, simbolicamente, eu acho, que foram 12, mas imagino que não seja só isso, mas enfim. O sábio, ele não é conduzido, não conseguem apertar os botõezinhos e falar, ó, vem pra cá. Ele fala, mas por que eu vou pra aí?
acho que vale muito a leitura de um livro do Henri David Thoreau, que chama Walden, ou Walden, né? Não sei qual a melhor pronúncia aí. Vale essa leitura por essa perspectiva de não conformismo. Vou construir uma casa aqui, num lago. Ele bota até o que ele gastou, assim, de valores para construir, de prego, de madeira e tal. Muito curiosos. E vale a pena, assim, pela perspectiva de. Ó, o Henri David Thoreau era um desses, nesse sentido, sábio, muito inconformado e, e ferrenho nas suas. Não ferrenho de ir e cometer atrocidades, não é nada disso. Mas ferrenho em suas. Vigoroso nas suas posições. E no momento em que os Estados Unidos estava criando guerras de expansão para o México e ainda tinha a escravidão, ele falou: não vou pagar imposto para um governo que ainda aceita e que permite a escravidão. Ele foi preso. Ele falou: fico preso, tá bom, mas não pago. E ele acabou sendo solto, enfim, acho que tinha uma tia certamente influente na época ali que conseguiu tirar, mas a postura dele tá, então a gente prende, tá bom, não concordo, não vou fazer isso. É isso, é decisão de para onde eu vou, entendeu? E não o que querem que eu faça, para onde querem que eu vá. E, então é isso, assim, para o vídeo não se estender muito mais, fica essa reflexão, que de alguma forma você pense quais são os valores, não precisa ser somente produtividade, mas que valores a gente está carregando que talvez não sejam efetivamente e razoavelmente nossos, tá bom? Procura, né? Perscruta dentro de você, procura na sua alma o que você tem vivido, que se você realmente olhasse com carinho e falasse, nossa, isso eu estou vivendo porque não é meu isso aqui, né? Porque alguém me falou, me obrigou, enfim. E pensa com carinho mesmo, porque a nossa perspectiva e a nossa jornada é curta por aqui e viver o que não nos faz sentido realmente não vale muito a pena, o tempo é escasso aqui para viver conforme é o que alguém acha que tem que ser vivido, tá bom? Muito obrigado pela visualização do vídeo, pela perspectiva de ter se aberto aqui e visto, tá bom? Algum comentário, alguma frase, algo que queira trazer, fica aí o canal aberto para essas intervenções, tá bom? Uma ótima reflexão para você. Abraço, tchau, tchau.